Boa noite, irmãos. Hoje nós iremos dar sequência na nossa meditação em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós iremos meditar dos versículos 9 a 15. Provavelmente as irmãs, né, as que tiveram curiosidade em saber qual seria o estudo de hoje, devem ter dado uma olhada e falar os deveres da mulher. Quero ver o que esse irmão vai falar hoje. Irmãos, na verdade, eu espero não falar nada. Eu espero que a palavra de Deus fale. Na verdade, o meu conforto aqui hoje é também saber que vocês querem ouvir não o irmão Amarildo, mas a palavra de Deus, né? Então, esse é o motivo das nossas orações, que quando alguém vem pregar a palavra de Deus, fale a palavra de Deus e não as suas próprias palavras. Bom, irmãos, a nossa meditação, versículos 9 a 15 hoje, capítulo 2 de 1 Timóteo. O apóstolo ele continua exortando a Timóteo, né? Continua falando a Timóteo para exortar os irmãos da igreja de Éfeso. Lembrando que na semana passada nós meditamos os versículos 1 a 8, onde Paulo frisa a importância, né? Como ele mesmo diz, ele admoesta antes de qualquer coisa de que se façam orações, súplicas, por todas as pessoas, por todos os santos, pela liderança. E quando ele finaliza, ele exorta aos homens, não no geral, homens e mulheres, mas aos homens, sexo masculino, que façam as suas orações em todos os lugares, levantando mãos santas. Esse assunto, mãos santas, nós poderíamos falar várias coisas sobre santidade, sobre santificação na vida dos homens, em especial. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Em contraponto a isso, né, que era um problema que provavelmente estava acontecendo, era intriga entre pessoas dentro da igreja, né? Sem ira nem contenda. Paulo não está dizendo isso à toa aqui. Provavelmente dentro da igreja ele estava tendo conhecimento que estava tendo esse tipo de coisa. Algumas pessoas estavam tendo, alguns homens, né, estavam tendo contendas entre si. E por isso o apóstolo Paulo aqui exorta que quando eles fizessem suas orações, que fizessem de uma forma santa. Ou seja, olhe a sua vida, veja como você está, depois ore ao Senhor. Fale ao Senhor em uma vida santa, com dignidade, né? Como todos nós precisamos, em todos os tempos, nos dirigir ao Senhor, nos chegar perante o Senhor. E aí ele começa o nosso texto, só que em especial falando às mulheres. E ele fala de igual modo, né? Que do mesmo modo ele também quer falar às mulheres, em especial a alguns assuntos específicos. Gostaria de fazer a leitura desse texto. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor, na santificação. Esses são alguns daqueles textos que a gente gostaria de desistir do estudo, ou passar por cima, né? Mas que Deus nos ajude a meditarmos e falarmos aquilo que realmente o texto diz. Irmãos, o apóstolo Paulo estava passando por alguns... a igreja de Éfeso, né, estava passando por alguns problemas, os quais o apóstolo Paulo estava exortando. No início, quando o apóstolo Paulo começa a falar a Timóteo, ele começa a alertar a Timóteo sobre o cuidado com os falsos mestres, aqueles que estavam querendo ser mestre dentro da igreja de Éfeso, ensinando uma outra doutrina, o qual não era uma doutrina verdadeira.
O apóstolo Paulo, ele exorta porque estes homens estavam adentrando dentro das igrejas e poderiam estar causando algo terrível. Provavelmente, essas mulheres que estavam tendo uma atitude contrária à palavra de Deus, à sã doutrina, a uma vida piedosa, provavelmente estavam sendo influenciadas por esses homens também. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7, lá o apóstolo Paulo diz assim: capítulo 3, 6 e 7. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta, mas nós podemos considerar de que essas coisas já estavam acontecendo quando ele estava escrevendo a primeira carta. Por isso que ele exorta lá na segunda carta, falando sobre o cuidado. Esses homens que estavam adentrando as casas estavam levando mulheres consigo, levando falsos ensinamentos a essas mulheres. E o que estava acontecendo? Por que o apóstolo Paulo exorta essas irmãs com a forma correta de se vestir? Quando ele fala, né? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos. Éfeso era uma cidade consideravelmente grande naquele local, e havia uma grande influência da idolatria à deusa Diana. Tem um outro nome, Ártemis, se eu não me engano, que falam. Ou seja, era uma deusa da sexualidade, né? Voltado a adoração a ela era voltada à prostituição. Havia um número grande de mulheres que se prostituíam no templo e que viviam da prostituição. E como em todos os lugares, há uma influência da sociedade na vida da igreja. Há uma influência da sociedade que às vezes pode ser positiva, muito dificilmente, mas às vezes pode ser, como também pode ser negativa. Há uma influência da cultura dentro da igreja também. E isso estava acontecendo na igreja de Éfeso. Aquelas irmãs, elas provavelmente vendo na sociedade ou tendo vidas na sociedade em conformidade com a moda da época, né? Poderíamos usar esse termo. Talvez eu não sei, talvez não tinha esse termo, né, de moda, mas hoje nós conhecemos, né, como moda, a tendência, né? A tendência, qual é a tendência de hoje, né? A tendência aí X, Y, Z. Enfim, nós sabemos que as tendências do mundo nem sempre são as tendências de Deus. E o apóstolo Paulo exorta essas irmãs que não se vistam segundo a tendência do mundo, mas segundo aquilo que Deus determinou que se vestisse. E o que Deus determinou que as mulheres se vestissem? De forma decente. De forma decente. É essa a forma com que o apóstolo Paulo exorta aquelas irmãs a se vestirem. Isso não estava acontecendo dentro da igreja. Por isso ele exorta, né, dizendo assim, olha, que as mulheres se ataviem com traje honesto. Honesto significa que, olha, o seu traje siga as regras. Mas quais regras, né? Como nós falamos, as regras as quais tanto os trajes masculinos como os trajes femininos têm que seguirem são as regras bíblicas. Deve haver uma certa decência na forma de vestir. Deve-se ter uma preocupação com a forma como se está se apresentando.
para que não seja uma forma vergonhosa, como ele menciona a segunda palavra aqui, né? Com honestidade e com pudor. Pudor seria um sentimento de vergonha. Ou seja, se é algo que vai causar vergonha ao próximo, então não faça. Se vai causar um sentimento de vergonha em alguém, se alguém vai olhar para você e para nós, né? Eu coloco, tá? Não, os homens não se eximam disso, porque infelizmente às vezes elas falam tanto a mulher como ao homem, a exortação. Mas se nós iremos nos vestir de uma forma que vai causar um certo escândalo ou uma vergonha a alguém, não façamos. Não devemos fazer. Aquilo que eu faço que for ser um tropeço para um irmão, eu não devo fazer. Né? Como o apóstolo Paulo exorta em outro contexto. Se o comer vai causar escândalo, então não coma. Se o vestir vai causar escândalo, então não vista. Essa era a exortação daquela época para aquelas mulheres. E ele continua dizendo, e modéstia, ou seja, você não considere você em autoestima, né? A modéstia é isso, é você ser uma pessoa discreta. É não ser vaidoso em relação ao seu valor, ao que você é. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas pregam que nós devemos nos autovalorizar, não é isso? Ou seja, não existe modéstia. Na nossa sociedade não se prega modéstia, onde você deve ser uma pessoa discreta, não deve buscar a autovalorização. Deve ser uma pessoa modesta. É dessa forma que as mulheres deveriam se vestir. Por quê? Porque algumas mulheres estavam se vestindo totalmente contrário, irmãos. O apóstolo Paulo, a forma como ele descreve aqui, né? Não com tranças. Bom, então significa agora que não deve se fazer nenhuma trança. Não. Se eu fosse falar isso aqui, a minha esposa ia brigar comigo um mês inteiro. Porque ela faz trança, ela faz várias coisas. O cabelo dela fica super legal. Mas assim, não é isso que significa. O apóstolo Paulo não está dizendo que você não deve fazer nenhuma trança. Ele está dizendo que as mulheres não se preocupem de forma demasiada com isso. Naquela época havia-se o costume, e isso até mesmo entre as prostitutas, elas faziam tranças com joias, com pingos de ouro, né, para que o cabelo brilhasse, aquela coisa, né, chamasse atenção. Era esse o motivo. Na verdade, era esse o objetivo, chamar a atenção, se destacar. Então, havia mulheres dentro da igreja que estavam se preocupando de forma extrema a isso, ao ponto de usarem, né, de se ornar seus cabelos, ornar as suas roupas, vestindo com ouro, com pérolas, né? Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que você não deve usar mais nenhuma joia? Também não é isso que ele está dizendo. Mas isso não deve ser levado para o extremo. O problema sempre é esse, né? Nós temos uma grande tendência aos extremos, a fazer as coisas nos extremos. E, às vezes, até sem perceber, nós fazemos o mal quando nós somos extremistas. Quando levamos as coisas para o extremo. Então, essas irmãs, elas estavam de forma a adentrarem dentro do culto e toda a atenção estava somente nelas. Um culto onde o centro das atenções era Deus, era o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas mulheres estavam chamando a atenção para si mesmas, por causa da sua forma de vestir. Eu li uns comentários que diziam que naquela época havia mulheres que vestiam roupas, vestidos, que os seus valores chegavam a 7.000 denários. Né? As mais, tipo assim, classe média, elas vestiam roupas de 500 denários, 800 denários. O que significa isso? 500 a 800 dias de trabalho de alguém. Então, você deveria trabalhar quase 2 anos para comprar uma roupa basicona e ficar no estilo, na moda naquela época. Ou, né, trabalhar aí quase 3 anos para
ficar mais top. Então, eram coisas absurdas, estavam além do necessário, além do preciso. Não precisava vestir roupas tão chamativas. Esses 7.000 denários era a roupa de uma mulher de um dos imperadores, eu não me lembro, recordo o nome dele, mas chegava a 7.000 denários. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está exortando essas irmãs que não tenham esse extremo, né? Mas que tenham uma vida, como ele fala no versículo 12, no versículo 10, desculpe, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ou seja, mulheres piedosas. É dessa forma que as mulheres devem se vestir. Uma mulher piedosa, ela nunca vestiria ao ponto de participar de um culto a Deus, onde toda a atenção que deveria ser direcionada a Deus seria direcionada a ela. Uma mulher piedosa, ela tem na sua mente, no seu coração, de que a atenção do culto tem que ser totalmente a Deus. Então, ela nunca vestiria uma roupa que tirasse a atenção de Deus e voltasse para ela. Uma mulher piedosa nunca vestiria uma roupa que pudesse provocar um irmão em Cristo. Por quê? Porque seria levar o irmão ao pecado. Levar o irmão a pecar. E uma mulher piedosa, irmãos, ela vê o pecado como algo ruim, como algo que deve ser rejeitado. Então, se no seu vestir está produzindo, fazendo com que um irmão peque, uma outra pessoa peque, então ela não faz. Porque para ela é inaceitável fazer com que outra pessoa peque. E isso para um homem também. Qualquer atitude, seja no vestir, no falar, que venha fazer com que o nosso irmão peque, nós não devemos fazer. Não devemos fazer. Devemos privar pelo bem do irmão. Devemos nunca promover o pecado dentro da igreja. E lembrando, o apóstolo Paulo não está se referindo somente ao culto, mas em todo momento, em todos os lugares. Isso aqui não está se referindo somente quando você vem à igreja, que você deve vestir uma roupa adequada, uma roupa que seja decente, discreta, mas em todos os momentos. Homens e mulheres devem ter um porte discreto, um porte honesto, um porte com pudor, com modéstia. O vestido dessas mulheres, naquela época, elas não só chamavam a atenção dos homens, como também causavam a inveja nas outras mulheres, nas mulheres pobres, as mulheres que não tinham condições de ter aquela mesma roupa. Então, se você veste uma roupa falando assim, a minha intenção não é provocar o irmão, mas causar inveja à irmã, você está pecando do mesmo jeito. É pecado também, da mesma forma. Então, tanto o homem como a mulher não deve vestir para provocar inveja ou ciúmes, ou seja o que for, em nenhum outro irmão. Devemos vestir decentemente, como homens e mulheres piedosos, porque estamos prestando culto ao Senhor, tanto aqui dentro como lá fora. Então, é essa a postura de uma mulher piedosa. Nunca passaria em sua mente provocar, causar um escândalo ou provocar um tropeço a alguém, a nenhum irmão. Bom, o apóstolo Paulo, ele continua exortando, e agora em um outro ponto, né? Um ponto polêmico também. A gente fala polêmico, né? Porque a sociedade, quanto mais o tempo passa, mais contrária ela é em relação às Escrituras. E este é um ponto que, a cada tempo que passa, nós percebemos que as pessoas interpretam mal as Escrituras e
rejeitam o que a Escritura ensina sobre isso. Então, o apóstolo Paulo, ele continua aqui a exortar as mulheres falando assim, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Sabe o que geralmente as mulheres, as pessoas veem nesse versículo? Eles só veem assim, em silêncio e com sujeição. Mas sabia que deveríamos atentar também quando ele fala aprenda? As mulheres aprendam. Sabe por quê? Porque naquela época a mulher ela não tinha liberdade para aprender. Naquela época os judeus, os rabinos, eles não se colocavam a ensinar uma mulher. Eles achavam que era jogar pérola aos porcos, ensinar a mulher. As mulheres gregas também, segundo alguns comentários, elas nem sequer apareciam. As mulheres gregas, em alguns comentários, falavam que elas ficavam mais em seus quartos, pouco elas apareciam. Elas só se apareciam para os seus maridos. Então, era uma cultura onde a mulher ela não tinha liberdade para aprender. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele disse que as mulheres aprendam. E elas deveriam aprender, porque todos somos iguais, somos um. Como ele diz lá em Gálatas, ele fala lá que não há grego, nem gentil, nem judeu, nem servo, nem livre, todos nós somos um. Ou seja, todos nós somos os mesmos em Cristo. Não há diferença, somos iguais. Somos iguais em Cristo Jesus. Não há nenhum superior, nem inferior, todos somos iguais. Então, naquela época, a mulher poderia aprender. Só que como nós, né, a nossa natureza, ela sempre tem uma tendência ao extremo, o que estava acontecendo? Aquelas mulheres, elas não se contentaram a só aprender, elas queriam também ensinar. Não, se eu aprendi, agora eu vou ensinar também. Por isso o apóstolo Paulo exorta que aquelas mulheres, elas aprendam em silêncio. Que elas estejam sujeitas. Ou seja, que elas aprendam em suas casas com seus maridos, como fala em outro contexto, que elas estejam em silêncio. Há uma outra versão que fala que no lugar de silêncio fala em quietude. Porque silêncio aqui significa que a mulher esteja com a boca calada. Ponto. Mas, em alguns contextos, fala que a mulher esteja em quietude, ou seja, em espírito de paz, que elas não façam barulho, que elas não promovam divisões, dissensões, porque isso estava também acontecendo, mulheres provocando dissensões nas igrejas. Era dessa forma que as mulheres deveriam se comportar. Não usando a liberdade para a libertinagem. Mas essa liberdade que Cristo deu foi para que aproveitasse para o crescimento delas. Elas realmente aprendessem sobre o Evangelho, aprendessem sobre as Escrituras, aprendessem sobre Deus. Por isso ele exorta que elas aprendam, porém, em silêncio, com sujeição. O que significa com sujeição? Significa, é um termo militar. Por exemplo, você tem um tenente, um capitão e um sargento. Se você olha na rua, tem lá um capitão e um sargento, ambos estão com uma roupa civil. São iguais para mim. Não tem diferença. Tem alguma diferença se você vê um capitão e um tenente andando aí como civis, né, normal? Não tem diferença. Porém, lá no quartel, nos ofícios que cada um tem, um está sujeito ao outro. O sargento está sujeito ao tenente. Ambos são iguais. Porém, nos seus ofícios, um é sujeito ao outro.
Assim, o apóstolo Paulo é dessa forma que ele está colocando. Ele não está colocando a mulher como sendo inferior ao homem. Ele está dizendo que os dois são iguais. Porém, no ofício que cada um tem que estar sujeito ao outro. Um tem que estar sujeito ao outro. A mulher, no seu ofício, ela tem que estar sujeita ao homem. O homem, no seu ofício, ele tem que exercer a liderança na igreja, no seu lar. Ele precisa exercer a liderança. Ambos têm que estar no seu ofício, exercendo o seu ofício. E ele continua: não permito, porém, que a mulher ensine, né? Como nós já falamos, as mulheres não estavam contentando somente em aprender, elas precisavam ensinar. Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer? Não permito que elas ensinem. Elas não ensinem nada a ninguém em momento algum? Não, não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele está dizendo que a mulher não deve ensinar ao ponto de exercer autoridade sobre o homem. Ela não deve tomar uma posição onde exerça autoridade sobre os homens. A mulher, ela deve e pode ensinar sim. Um grande exemplo disso era o próprio Timóteo. Ele não foi ensinado as escrituras pelo seu pai, porque era um grego, provavelmente era um incrédulo, mas quem ensinou Timóteo foi a sua mãe e a sua avó. Elas ensinaram. E nós vemos nas Escrituras vários exemplos de mulheres que ensinaram outras pessoas. Nós vemos Priscila e Áquila, né? Que ensinaram a eloquente, como é o nome? Apolo, né? Eles ensinaram ali, irmãos, nós não devemos achar que somente um ensinou, o outro não. Quando cita os dois ensinaram. Devemos considerar isso. Ela exerceu autoridade sobre ele? Não, porque o marido dela estava ali. Mas ela não estava sendo impedida de ensinar. Na verdade, as mulheres, elas têm um grande papel de ensinar os seus filhos. Eu li uma frase que dizia assim, e parece ser uma grande verdade. A mão que balança, acho que talvez você já ouviu, a mão que balança o berço é que governa o mundo. Frase, bom, não sei, mas é interessante essa frase. Porque, de certa forma, as crianças, elas passam pelas mãos das mães. Quando suas mães são sábias, essas crianças, elas crescem, se desenvolvem muito bem. E passam a ajudar a sociedade. Ou o contrário também funciona. Quando essas mães não são sábias, mas são tolas e não sabem ensinar os seus filhos em vez de ajudar, somar na sociedade esse prejuízo. Nas igrejas também. Então, quando Paulo fala assim, não permito, porém, que a mulher ensine, ele não está falando que não ensine de forma alguma, porque também há textos, é que eu não lembro exatamente quais, que as mulheres idosas, elas deveriam ensinar as mais jovens. Então, elas deveriam ensinar as mais jovens. Poderiam ensinar as crianças, como foi o caso de Timóteo. Poderiam e devem. Continuando no versículo 12, nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em silêncio. A preocupação do apóstolo Paulo era justamente essa, que a mulher saísse do seu ofício de sujeição e começasse a exercer autoridade sobre o marido. E aqui, irmãos, muitas pessoas usam esse texto dizendo que ele estava somente lá no contexto daquela época. Que ele só funcionava para aquela época. Que o apóstolo Paulo precisava exortar ali porque foi uma ocasião especial. Uma ocasião única ali e ele precisava falar essas coisas. O contexto não ensina isso. O contexto diz o contrário disso. Quando ele está falando aqui que a mulher não exerça autoridade sobre o homem, ele não está falando num contexto
social, num contexto ali regional. Ele está falando num contexto bíblico, num contexto segundo as Escrituras. Por isso que ele vai lá para o início e cita a criação. Porque quando Deus, já na criação, ele estabeleceu ali uma liderança e uma sujeição. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 13. Porque primeiro foi formado o homem, primeiro foi formado Adão, depois Eva. Deus não poderia fazer os dois simultaneamente? Poderia. Se ele quisesse, ele poderia, sem problema algum. Ele não poderia ter feito a mulher e depois... Não, ele não poderia. Porque o propósito dele não era esse. O propósito dele era fazer o homem. E o homem exercesse liderança. Por isso que ele fez o homem. E depois fez a mulher. Fez a mulher para entrar no seu ofício de ajudadora. Alguém que esteja auxiliando o marido. Por isso que o apóstolo Paulo cita o Velho Testamento. Porque esse ensinamento não é um ensinamento cultural. Ele é um ensinamento que vem desde a criação, bíblico. Deus já estabeleceu ele lá no início. Por isso que ele está citando aqui. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Irmãos, o apóstolo Paulo não está dizendo de forma alguma que há uma superioridade aqui entre o homem e a mulher. Não há. Os dois são a semelhança de Deus. Os dois. Porém, Deus estabeleceu ofícios diferentes, onde cada um deve estar na sua posição, na posição determinada por Deus. O homem deve ser o líder e a mulher deve ser a ajudadora. Deve estar para ajudar o homem, não o contrário. Não é a mulher liderando e o homem ali submisso. Isso não deve acontecer. E por isso que o apóstolo Paulo estava exortando. Esse não é o ofício da mulher estabelecido por Deus. O ofício da mulher estabelecido por Deus é que ela esteja em sujeição ao seu marido, ajudando, auxiliando ele. O apóstolo Paulo ainda continua, citando sobre o início. Ele citou aqui a questão da criação para comprovar o porquê que o homem deve estar na liderança e não a mulher. Por que a mulher deve estar em sujeição ao seu marido e não o marido em sujeição à sua esposa? E ele fala aqui sobre a queda também. Ele cita a queda, versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Bom, então, o apóstolo Paulo está dizendo que somente a mulher é enganada. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que naquela época a mulher foi enganada. E isso, irmãos, vai muito além da questão do engano. Porque Satanás aqui, ele quebra uma ordem criada por Deus, uma ordem estabelecida por Deus. Satanás, ele é astuto. Ele veio roubar, matar e destruir. Tudo aquilo que Deus constrói, ele quer destruir. Então foi com esse objetivo que ele chegou a Eva, quebrando toda a ordem, mostrando a ela, olha, você, independente do seu marido saber, independente de Deus saber, você pode se tornar igual a Deus. Basta você comer do fruto. Você não depende do seu marido. Você não depende de Deus. Você pode fazer a sua vontade. Satanás estava aqui quebrando uma ordem estabelecida por Deus. Eva, ela estava sujeita ao seu marido, que ambos estavam sujeitos a Deus. E Satanás estava quebrando essa ordem. Por isso que o apóstolo Paulo está citando aqui, que ela foi enganada. Satanás foi direto no ponto.
porque ele queria destruir aquilo que Deus havia estabelecido. Todos nós estamos sujeitos ao engano, irmãos. Todos nós. E um dos enganos de Satanás é justamente esse: quebrar esta ordem estabelecida por Deus, de que o homem tem a responsabilidade de liderar a sua casa, tem a responsabilidade de estar na liderança da igreja. A Bíblia é muito clara, irmãos. Em Timóteo, o apóstolo Paulo fala sobre descrições da liderança da igreja. Diáconos, pastores. Não há nenhum requisito que possa se dizer que está sendo feito a uma mulher. São requisitos a homens. Jesus, quando chamou homens. Os que escreveram as Escrituras foram homens. Mas e Esther, né? E Ruth? Será que foram elas de próprio punho? Bom, irmãos, as mulheres, elas não são limitadas a não ensinar. Elas são limitadas a estar em sujeição, a não exercer autoridade sobre o seu marido. Isso, irmãos, fere algo que Paulo descreve aqui na criação, fere a imagem, a divindade no todo, vamos dizer assim, né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns momentos faz uma referência ao homem e à mulher, o relacionamento deles, por exemplo, como Paulo fala lá em Efésios, quando ele diz ali que ambos devem estar sujeitos uns aos outros, todos a Cristo, lá ele menciona que a mulher deve estar sujeita ao seu marido, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Essa é uma figura exata de Cristo e a igreja. O marido e a esposa. É uma figura também da Trindade. Porque, por exemplo, no segundo contexto, tá? Entendam, não durmam, entendam. Na Trindade nós temos lá o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Todos são Deus. Co-iguais. Não há diferença. Mas que Deus Filho e Deus Espírito Santo estão sujeitos a Deus Pai. Jesus se entregou em sujeição à vontade de Deus. Ele foi sujeito à vontade do Pai em todo momento, em todo instante. Foi para isso que ele veio e ele fez isso fidedignamente, com fidelidade. Então, irmãos, quando nós quebramos essa ordem estabelecida por Deus, nós estamos quebrando algo que Deus estabeleceu lá na criação e que Satanás quis destruir na queda do homem. Estamos quebrando algo que reflete a ordem da divindade, a ordem da igreja e Cristo. Devemos cada um tomar a nossa posição estabelecida por Deus. E aí o apóstolo continua, e finalizando aqui no versículo 15, né? Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Bom, esse é o versículo, né? Bom, vários comentários sobre ele, né?
Tem vários argumentos. Tem absurdos, né? Tem uns absurdos, tem uns não tão absurdos, mas tem vários comentários sobre esse versículo. Alguns falam que as mulheres seriam salvas de sofrer algum dano no parto. Mentira. Tantas mulheres piedosas que morreram no parto, né? Isso é uma mentira. Ou seja, a questão da salvação, ele não, nesse contexto, ele não está vinculado à questão física, mas à questão espiritual mesmo. Mas essa salvação que o apóstolo está se referindo aqui é uma salvação futura, não uma salvação presente. Não é que se a mulher der filhos, ela vai ser salva. Não, salvação não é pelas obras, salvação é pela graça, unicamente pela graça. A única obra que faz com que nós tenhamos salvação é a obra de Jesus Cristo. A obra que Cristo realizou na cruz. É através dessa obra que nós somos salvos. Mas o que se espera de uma mulher salva? Que ela dê filhos. Mais que isso. Que ela exerça o papel que Deus determinou para ela. Porque, irmãos, uma mulher pode exercer muito bem o papel que Deus determinou para ela, mesmo que ela não tenha filhos. Mas que ela esteja no seu lar, na posição que Deus determinou. Em sujeição ao Senhor. Esse é o papel primordial. Na verdade, a sociedade vem quebrando isso. O apóstolo Paulo só está citando isso. O papel principal da mulher, e o qual ela pode glorificar a Deus, é no seu lar. Criando seus filhos, em sujeição. Isso seria o papel primordial. Nenhuma realização substitui isso. Seja profissional, seja qual for. Nenhuma realização substitui isso. A sociedade diz diferente, tá? A palavra de Deus, não é eu que estou dizendo que nenhuma realização substitui isso. É Deus, é a palavra de Deus que diz. Porque você pode ganhar o mundo inteiro. Mas se você não obedece à palavra de Deus, se você não é uma mulher, tá? Que esteja dando à luz a filhos e que viva uma vida modesta, com modéstia na fé, no amor e na santificação, isso significa que talvez você não seja crente. Então, o que adianta você ganhar o mundo inteiro, agora vou usar a frase, né? O versículo, e perder a sua alma? Não adianta. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Paulo só está lembrando essas irmãs que a função principal dela é essa, estabelecida por Deus. Que ela esteja na sua casa, em submissão ao seu marido, ajudando. E há grande honra nisso. Grande honra. Grande reconhecimento, não somente por Deus, mas até mesmo por aqueles de volta, pelos filhos, pelo marido, pela igreja, pela sociedade. Alguns, né, talvez nem toda a sociedade, não, a maioria da sociedade não vai ver, mas algumas pessoas enxergam isso. Quando uma mulher realmente exerce bem o papel que Deus determinou para ela. Timóteo sabia muito bem disso. Ele estava colhendo frutos daquilo que a sua mãe fez, daquilo que a sua avó fez. Muitas mulheres, muitos filhos e filhas na história colheram frutos daquilo que as suas mães fizeram. Ensinaram o caminho que se deve andar. Ensinaram as coisas necessárias. Isso é importante. Gostaria de finalizar com Provérbios, capítulo 31.
As irmãs já devem saber de cor esse versículo, não é? Os homens são bem falhos nisso. Eu, particularmente, sou bem falho nisso, mas aos poucos vamos aprendendo, né? Provérbios 31, versículo 28 a 31. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. O papel da mulher, irmãos, é reconhecido por Deus. E Deus honra a mulher que serve ao Senhor fielmente. A grande tendência nossa é não querer ouvir textos que mexem com coisas específicas, né? Que mexem, de certa forma, com a nossa fraqueza. A sociedade prega uma coisa. Às vezes essas coisas são pregadas com tanta eloquência pela sociedade que nós abraçamos. E aí, quando a palavra de Deus fala com a gente sente. A gente gostaria de não ouvir isso. Eu estou me referindo a um texto hoje que está se falando a mulheres, mas há vários textos que falam também a homens e mulheres. Textos os quais a gente não gostaria de ouvir, mas Deus está falando. Deus não vai deixar de falar. Ele vai continuar falando a todos nós. O que nós precisamos fazer é ouvir e obedecer, e atentar ao que o Senhor fala. Porque, irmãos, se nós ficarmos escolhendo o que nós devemos crer e o que nós devemos ouvir, não é Jesus que é o Senhor, mas eu estou sendo o Senhor da minha vida, você está sendo o Senhor da sua vida, e não Cristo. Que Deus nos ajude a estarmos sempre atentando para a sua palavra verdadeiramente, para o que sua palavra diz. E procurar obedecer. Peço que, se falei alguma coisa que não foi de acordo ao contexto, que, por favor, fale comigo, né? Eu confesso, assuntos assim eu não sou expert. Eu sei que as irmãs conhecem melhor do que muitos homens, inclusive este homem aqui. Então, se eu falei alguma coisa que não está de acordo, irmãos, podem falar comigo. Ou com o pastor, né? Aí o pastor puxa minha orelha depois. Deus abençoe. Obrigado pela atenção, meus irmãos.